Pura Sustentabilidade está no ar e hoje nós temos um tema super gostoso. Vamos falar sobre a importância da compostagem e também sobre como é interessante termos um minhocário dentro de casa. E isso é possível, antes que você me pergunte. E para participar deste tema, recebo mais uma vez o médico e vereador Dr. Gilberto Natalini, vereador de São Paulo pelo PV, o Partido Verde. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com você, com o nosso convidado e com os telespectadores que estão nos assistindo. E o nosso convidado é o Leopoldo Matosinho. Ele é da Morada da Floresta Soluções Ecológicas e trouxe aqui uma porção de coisas interessantíssimas para mostrar para a gente hoje. Muito obrigada pela presença, Leopoldo. Muito obrigado pelo convite. Leopoldo, vamos primeiro falar sobre a questão da compostagem, né? Quando a gente fala de compostagem, nós falamos sobre o lixo doméstico, né? A casca de banana, aqueles resíduos que a gente tira da salada para jogar fora, né? Então, quanto por cento aí desse lixo que nós produzimos aí diariamente, quanto que é lixo que dá para reciclar, quanto que é lixo orgânico? Você tem essa informação? No Brasil, se a gente for separar, isso a gente tem aproximadamente 50% referente à parcela orgânica, né? Em torno de 30%, 28%, 30% reciclado, lixo que pode ser reciclado, e o restante seria rejeito, né? Que seria destinado para o aterro. Tá, então, ou seja, a metade de todo o lixo pode ser feita aí a compostagem, né? Perfeito. E para quem não sabe o que é compostagem, você poderia explicar, por gentileza? Posso. A compostagem, ela é o processo de transformar os resíduos orgânicos em composto, humus, que pode ser utilizado para poder adubar plantas, jardins, realizar hortas, né? Existem diversos tipos de compostagem, né? Então você pode fazer uma compostagem em leiras. Em quê? Leiras? Leiras. O que é isso? Sim. As leiras, elas são como se fossem pilhas em que você coloca matéria seca, resíduo orgânico e matéria seca, e os micro-organismos vão estar decompondo esses resíduos orgânicos. E quando a gente fala em matéria seca, seria o quê? Folhas secas, terra, o quê? Perfeito. Pode ser folhas secas, pode ser serragem, né? Mas todo material que ele é proveniente de origem vegetal e ele é seco, né? Tá. Isso é importante para poder balancear a relação de nitrogênio e carbono, que é um fator para poder tornar a compostagem eficaz. E das diversas formas de compostagem, você mencionou essa pela primeira vez. Qual é o nome mesmo? Você pode fazer em leiras. Leiras. Leiras, Tá. sim. No fundo, até os antigos eles faziam compostagem, que no fundo, se você pegar os resíduos orgânicos e enterrar aí na terra, também você está fazendo de uma maneira uma compostagem. Certo. Mas no caso hoje a gente vai falar sobre o minhocário, né, também conhecido como composteira, em que a gente tem algumas aliadas muito importantes aí, que são as minhocas, né? Então as minhocas, elas auxiliam e aceleram o processo de compostagem. Tá, então aqui você trouxe, parece um gaveteiro, né? Dá para mostrar, pessoal de casa? É um gaveteiro que deixa eu levantar porque eu acho que não vai dar para mostrar. Ele tá um pouco pesado, né? São várias partes. É um gaveteiro de plástico, né? São três caixas. São três caixas, né? Então a primeira em cima, o que a gente teria na primeira? Primeiro andar. Tá. No caso, as duas primeiras caixas, se você quiser colocar aqui. Eu quero. Vamos colocar ali. Ali a câmera pega direitinho. Ótimo. Ali, mostra ali. Isso. Primeiro andar, o que nós temos? Tá dando pra ver? Tá sim. O que nós temos no primeiro andar, Leopoldo? Tá. Aqui nós temos as minhocas, né, nessas duas caixas. E essa aqui vai ser a caixa que vai coletar o composto orgânico líquido proveniente dos alimentos, né? Tá. Esse é um adubo bem poderoso que ele pode ser utilizado para poder regar as plantas, né? Então ele tem uma diluição de 1 para 10. Se você levantar um pouquinho mais aqui, o pessoal de casa vai conseguir ver que tem uma torneirinha, né? Perfeito. Então a pessoa tem essa caixa, aqui a pessoa vai colocando terra e os resíduos orgânicos que saem, por exemplo, da cozinha? Isso. No caso aqui vão estar as minhocas, né? Vai ter uma camada que a gente costuma falar que são a cama de minhocas. Tá. E os resíduos orgânicos no primeiro andar, e aí os resíduos orgânicos vão ser colocados nessa primeira caixa. Certo. Né? A partir do momento que essa primeira caixa ela é completada, ela passa
para o lugar da segunda e a segunda passa para o lugar da primeira. Então você faz a vocês troca. invertem, põe a de cima lá embaixo e a de baixo lá em cima. Isso, perfeito. Você faz a troca. Tá. E com isso, você continua o seu processo normalmente de colocar os resíduos orgânicos aqui nessa segunda caixa. As minhocas que vão estar digerindo esses resíduos orgânicos aqui, elas vão começar a perceber que tem resíduo fresco aqui em cima e elas vão acabar subindo. A caixa é furada. Furada. Sim. E aí essas duas caixas vão ficar com as minhocas. Né? Elas vão estar permeando aqui essas caixas e vão estar comendo esse resíduo orgânico, transformando isso em humus para poder usar para plantio. Humus é o adubo, né? É o adubo, perfeito. Certo. E isso não transmite algum odor assim dentro de casa? Não, ela pode ser utilizada tanto em apartamentos, casas, e ela não possui nenhum odor. Então a pessoa compra uma caixa dessa, ou então faz em casa, né? Desde que faça os furos no lugar certo e tal. E aí a pessoa tem que comprar terra e minhoca. Não precisa de terra. Não precisa comprar terra, não precisa misturar Não terra. usa terra. Não usa terra? É a minhoca Você e joga a a minhoca já junto com o resíduo orgânico? A minhoca já vem junto com a caixa. Já vem na caixa. Quando você Sim. adquire as caixas, já vem um pacotinho de minhoca. Nós temos aqui esse pacotinho? Temos? Uhum. Vamos mostrar para o pessoal de casa? Claro. Mas a minhoca vem aonde? Ela vem na terra. Não. Quando, Não? quando vocês adquirem uma composteira, Certo. ela já vai vir junto com as minhocas, né? Ah, tá, mas esse saquinho tem terra. Aqui tem um pouco de terra, Ah, ok. junto com... Só E que quantas dá pra minhocas pessoal. tem aqui, mais ou menos? Tem aproximadamente 300 minhocas. E é uma terra que realmente não tem cheiro, né? Porque eu tava preocupado com o cheiro. Não tem. Tem umas 300... Ah, aqui, achei uma. Ih, mas ela entra de volta no... Ih, vou ficar com o dedo sujo. Tá, então... E essas minhocas, elas se reproduzem com facilidade também? Elas se reproduzem com facilidade. Elas duplicam de população a mais ou menos a cada um mês. Né? Então Tá. você começa com 300, desde que você coloque, dê as condições, né, para elas poderem se reproduzir, né? Então, ou seja, colocar alimento, elas praticamente dobram de população a cada um mês. E elas também, um dado interessante é que elas comem praticamente o peso delas por dia Ah, no é? resíduo orgânico. Olha Sim. só, que interessante. E o curioso é que realmente não tem cheiro ruim não, viu, gente? É cheirinho de terra mesmo. Tá, então a pessoa... E aí, conforme vai crescendo um monte de minhoca aí vai passando para os vasos, né? Porque senão vai encher a caixa de minhoca e não vai ter mais espaço para elas, né? Perfeito. Então, quando você recebe a composteira, né, você vai colocar aqui as minhocas aqui dentro, né? Certo. Coloca as minhocas aí dentro, aí aqui embaixo passa a colocar então o resíduo orgânico. Aqui em cima. Em cima Isso, mesmo. em Tá, cima das em minhocas. cima mesmo. Exato, perfeito. E eu posso jogar resíduo orgânico todos os dias aqui? Pode colocar todos os dias. E o tempo que esse resíduo orgânico leva para se decompor e virar o humus são quantos dias mais ou menos? A gente coloca aproximadamente 30 dias, né? Então, como que funciona o processo? A ideia é que em aproximadamente um mês, então o tamanho das composteiras é dimensionado de acordo com a quantidade de resíduo que é gerada numa família, por exemplo. O ideal é que aproximadamente um mês enche a primeira caixa, né? Ela vai passar para a segunda, essa segunda vai subir, então vai ter um segundo mês que vai ser enchida essa segunda caixa. Certo. Nesse tempo, a caixa que você encheu pela primeira vez, ela vai estar descansando e as minhocas vão estar comendo isso. Esse é o tempo necessário para que o composto fique pronto. Então a gente sempre coloca em torno de 30 dias, 30 até 45 dias, para você ter esse composto para poder retirar e para poder usar para suas plantas. Que interessante. E o senhor faz isso em casa, né, doutor Gilberto? Eu fui lá na Morada da Floresta, que é a instituição que ele representa, o Leopoldo, e eu comprei uma. A minha é maior que essa, porque nós somos 6 na família, Certo. então tem mais quantidade, né? Quem tem 2 pessoas... São quantos tamanhos? É PMG? Como é que é? Sim, aqui no caso a gente tem a P, P4, M, G, G4 e a GG. E também a gente tem as torres, né? No caso, você tem grandes geradores como restaurantes, escolas, Aí é refeitórios. Aí também podem ter as torres, né? Que são até empilhadas 4 Casca caixas. de ovo também entra aí ou não? Pode colocar, elas adoram. Elas até fazem uma casinha ali, às vezes, na caixa de ovo. mesmo? Você pode tanto triturar a casca de ovo, né? Muitas vezes, assim, a casca de ovo ela demora para ser decomposta, né? Então você pode tanto triturar ou se você deixar ali, às vezes forma uma casinha para ela. Você pode ver que às vezes tem um punhadinho de minhoca ali dentro da casca de ovo. Que curioso. A minha, faz 60 dias que eu comprei, já estou na fase de... Já virei a de cima para baixo, já tirei
3 litros, mais 4 litros do do líquido. Aí a gente tira com uma garrafa de plástico e já usei cada litro, 10 litros de água para cada litro do produto. Ah, você dissolve esse líquido em 10 que litros sai de água aqui e rega. e utiliza para quê? Rega Qual a finalidade? Rega o jardim. É um rega fertilizante? É um fertilizante, é um inseticida natural, que não é tóxico. Ah, é? Aquelas praguinhas, pulgões de planta, isso mata? Sim, mata. E é um fertilizante poderosíssimo. Eu até testei em algumas plantas, estava meio mirradinha assim, coloquei e eu vi que a planta melhorou. Agora, importante falar... Precisa pôr água aqui dentro? Hã? Precisa pôr água também? Não, nada de água. Precisa. Ela produz a água, da decomposição, a água fica lá no fundo. Os alimentos. É uma água, obviamente, não é uma água pura, é uma água misturada com composto, mas é um adubo de alta poder. É um suor que sai daqui de cima e vai caindo chamar as gotinhas, de suor. né? Certo. Mas olha só, é importante dizer, reforçar o seguinte, não dá nenhum cheiro. Nenhum. Eu chego lá, né, tá lá no fundo da casa, eu tiro aquela tampa, tá cheia de comida. Acho que você não falou, por cima do produto, da comida que você põe, você tem que botar serragem. Né? Serragem ou folha seca ou serragem. Compra no pet serragem, aquela serragem de cama de coelho, e põe por cima, então não dá nenhum cheiro. Você pode tirar a tampa, não tem cheiro de nada. A pessoa fala, então pode ter em apartamento, se a pessoa quiser. Curioso, no fundo do apartamento. Na minha sacada ali da não sala, dá cheiro, tá não dá nenhum inseto, nada, não tem mosca, não tem nada. É uma coisa absolutamente limpa, higiênica. Tem as minhocas, as pessoas têm muito assim, muita gente tem medo, um pouco de preconceito. Minhoca é um bicho limpo, ele está se alimentando de verdura, de casca de fruta, de verdura, coisa. E depois de um certo tempo, né, Leopoldo, que elas acostumarem a fazer a compostagem, você pode também colocar resto de comida cozida. Arroz, por exemplo, algum legumes cozido, não pode? Nada Leopoldo? animal, Pode, somente sim. vegetal, somente... Acho que animal As não minhocas pode. são vegetarianas. Então, resto de carne, essas coisas. Agora eu gosto ainda mais de minhocas. Isso, E nem também cebola, alho não é bom. Isso, porque... temperos muito fortes, elas não gostam. Tá. Então, assim, resto de salada, né? Casca de ovo que eu achei curioso, que eu nunca ia imaginar que você podia colocar casca de ovo. Não pode? Pode. Pão também. Que interessante. E quanto custa, em média, aí essas composteiras? Elas vão em torno de, a pequena, de R$ 179 até R$ 350, mais ou menos, uma faixa que seria uma GG, por exemplo. A minha custou R$220. Certo. E essa ideia surgiu de quando, assim? Esse projeto Morada da Floresta, essa empresa, quando que vocês iniciaram com isso? A Morada da Floresta ela foi idealizada pelo Cláudio e pela Paula, né? E eles começaram a realizar a compostagem já aproximadamente mais ou menos 10 anos. Então, a Morada da Floresta se constituiu primeiro com produtos que foram criados na residência deles, né? Então eles começaram primeiro a fazer, tinha uma necessidade de compostar, né? de não desperdiçar, né? Os resíduos, né? Então doía realmente você pegar e jogar isso no lixo, então eles trouxeram esse método para fazer primeiramente a compostagem, né? E aí começaram a fazer para amigos, as pessoas começaram a pedir e aí que se transformou num produto. Da mesma maneira também as outras linhas de produtos que a gente tem, que são produtos ecológicos, né? Então a gente tem as fraldas de pano modernas, né? Que são fraldas... Fralda para criança? Para criança, exatamente. E que ela evita, pelo menos, aí, despejar no aterro 1 tonelada, né? Que é o que é estimado aí para uma criança desde o que ela nasce até o desfraude. É como faziam antigamente. A criança faz o cocô na fraldinha, lava a fraldinha e usa depois para secar e usa de novo, é isso? No caso, é uma fralda de pano moderna que a gente fala. Como né? que é então, esse pano moderno? Ela é composta pela fralda, por uma capa absorvente, por uma capa anti-vazamentos, desculpa, e um absorvente. O que acontece? Esse absorvente ele vai dentro dessa capa anti-vazamentos e aí toda vez que o neném fizer xixi ou cocô, você retira, né, essa capa com absorvente e coloca outra. Isso e aí você pode lavar. Sim, vai pro lixo? Não, nada vai pro lixo. Aí você vai lavar esse absorvente, né? Depois de 2 ou 3 trocas você também lava a fralda. Né? E aí você pode estar sempre reutilizando. Curioso, deveria ter trazido. Então não sabia. Que nós convidamos e esse baldinho aqui, para que é? Esse baldinho, ele é para colocar os resíduos orgânicos. Então, por exemplo, você está na sua cozinha, ali picando, ali, fazendo seu almoço, né? E aí você pega, coloca aqui dentro, né? É importante que ele esteja tampado. Por
quê? Né? Para evitar exatamente que moscas... Ovo de mosca. Vão lá. Porque o que o ovo de mosca pode fazer na minhoca? Ele come, a larva come a minhoca? Não, mata, na verdade vai trazer outra? um mal-estar, né, na verdade. Né? Tá. Então, as pessoas talvez não gostem muito. Mas, na verdade, ela depende um pouco da larva, né? Na verdade, tem as drosófilas, né, que são aqueles mosquitinhos de banana, que eles até estão naturalmente, né, nas próprias caças de alimento. Então, elas não têm muito problema. Mas, se ficar exposto, pode vir alguma outra mosca, uma mosca que fala que é a mosca soldado ou a varejeira, e aí sim ela vai estar competindo junto com a minhoca e pode desequilibrar seu sistema. Certo. Então, todas as maneiras que você tem para poder minimizar isso são importantes. Então, a primeira parte é deixar o recipiente fechado, junto com o resíduo orgânico. A segunda, o vereador Natalini falou que é cobrir os alimentos, né? Então, assim, a partir do momento que colocam os resíduos orgânicos aqui, se cobre com a matéria seca justamente para evitar que esse resíduo fique exposto e qualquer mosquinha vá lá e coloque, por mais que as caixas sejam fechadas, né? Para poder evitar justamente que a mosquinha vá lá e coloque. Pode ser tanto serragem ou matéria vegetal seca, que são restos de poda, folhas, mas é importante que esteja seco. Entendi. Né? Porque, como eu estava falando, a compostagem ela é um balanceamento entre o carbono e o nitrogênio. Né? Então, os alimentos são ricos em nitrogênio e as folhas secas, né, o material seco, ele é rico em carbono. O balanceamento disso causa um ambiente favorável, né, para poder ter a compostagem. Poxa, muito interessante. Olha, a gente vai só para um breve intervalo, viu, Leopoldo? Eu tenho mais um monte de coisa para perguntar para você e daqui a pouquinho a gente volta, tá? Não saia daí. Nosso corpo é uma verdadeira máquina e o combustível são os nutrientes. Por isso é tão importante alimentar-se bem. Mas como nem sempre isso é possível, eu apresento a linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos que ajudam a suprir a falta de nutrientes, fortalecendo a saúde e melhorando a imunidade. E todos com preço único, porque nossa saúde é única. Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira, o combustível diário de que nosso corpo precisa. Voltamos com ultra sustentabilidade. Hoje a gente está falando sobre compostagem, né? E também sobre a minhoqueira, que é minhoqueira mesmo que chama. Minhocário. Opa, cheguei lá, quase lá. Minhocário, Priscila, minhocário. Tá parecido, vai. Olha só, é muito interessante essa ideia, muito bacana. Você evita de jogar aí seu lixo, aumentar a sua quantidade de lixo orgânico, né? E faz aí uma terrinha adubada, vai criando minhoquinhas, vai produzindo aquele líquido. Como é o nome desse líquido? Que não pode ser... Composto orgânico líquido. O composto orgânico líquido vai produzindo esse líquido que pode ser usado tanto para adubar suas plantas quanto para fertilizar, né? Acabar com as larvas e tal. Muito interessante mesmo. Agora, eu quero saber, doutor Natalini, qual que é a importância disso para a cidade de São Paulo, né? Claro, a gente vai diminuir a quantidade de lixo, né? Mas como que Você imagina, na sua visão, Priscila, isso? Nós produzimos em São Paulo 17 mil toneladas de lixo todo dia. 17 mil toneladas, não é 17 mil quilos. Nossa, por dia. Se 50% desse lixo é o lixo orgânico, então seriam 8.500 toneladas de lixo orgânico, de resto de comida. Se todo mundo tivesse isso, se cada um tiver na sua casa, né? Perdeu o preconceito com as minhocas, perdeu o medo, que minhoca não faz mal para ninguém, não é nojento, não é nada disso. A pessoa ir lá e colocar um equipamento desse em casa e começar a pegar as cascas de fruta, os restos de legumes que sobra, que você pica, depois de um certo tempo, o resto de comida, aquele restinho de comida que sobra, que você ia botar num saquinho e botar lá para o lixeiro levar, e colocando, as minhocas vão digerindo isso, vão formando adubo, não tem cheiro, eu vou repetir que é importante, não tem cheiro, não dá bicho nenhum, não tem, né? Esses restos de alimentos, por exemplo, no aterro ou mesmo no lixo da rua, quando o cachorro vai, arrebenta o saco, alimenta os ratos. São Paulo tem uma população de rato 3 vezes maior do que humana. Né? Então você vai tirar o alimento do rato, tirar o alimento do rato, vai diminuir doença, vai diminuir a pesagem do lixo, vai ficar mais barato para a prefeitura. São Paulo gasta quase 2 bilhões de reais por ano para poder tirar o lixo e levar para o aterro, você vai quebrar isso no meio. Então, as vantagens, né, além de você estar produzindo um adubo, né, e estar tirando o lixo orgânico, porque ele, na decomposição dele no aterro, ele acaba produzindo gás de efeito estufa e ajudando ao aquecimento global. Neste caso, isso não vai acontecer. Então, é tudo de bom, é tudo de certo. E eu quero pedir aqui aos paulistanos inteligentes,
e as paulistanas inteligentes e ousados que experimentem isso aí. Pode ser em casa, pode ser em apartamento, pode ser no comércio, né, num restaurante, num lugar, porque tem para todo tamanho. E é uma coisa barata, simples e que dá resultado de saúde pública e de proteção ambiental. Agora, doutor Natalini, o senhor comentou que é uma coisa barata, né? O Leopoldo falou que custa entre 150 a 300 reais, é mais ou menos isso o preço, né? É barato, talvez, para mim, para você. Agora, tem muita gente que não tem dinheiro mal para comer né? Não, a gente sabe. Agora, eu acho que 150 dá para a pessoa se isso comprar. Não, claro, eu não vou tirar o mérito da empresa do Morada da Floresta, né? Eu acho que quem tem condição de comprar deve comprar mesmo. Agora, se isso é tão interessante para a cidade, não deveria existir algum tipo de projeto aí da prefeitura de doar essas caixas para escolas, para lugares assim, para comunidades carentes, né? Então tem uma comunidade tal, vamos doar algumas caixas dessa, né? Para a comunidade passar a fazer essa, porque a comunidade não vai ter dinheiro para comprar várias caixas dessa, Tem né? um projeto Isso seria interessante. Quem pode comprar, compra. Agora quem não pode, tem um projeto chamado né? Composta São Paulo, que foi inclusive feito em parceria com o Morada da Floresta, mas o número de composteiras que a prefeitura adquiriu para distribuição não faz nem cócega, certo? No tamanho da necessidade. Nós temos 3.500.000 imóveis em São Paulo, moradias. E quantas que foram distribuídas? 2.000. 2.000? 2.000. E foram em residências ou foram em escolas, creches? Esse projeto ele foi voltado mais para as residências, né? Então, mas ele constituiu, na verdade, não só na distribuição das composteiras, mas para poder levantar dados, para poder sugerir e montar em conjunto uma política pública. Então, como que funcionou? Nós tivemos aproximadamente 10.000 inscritos, né, para poder receber a composteira, e a gente tinha 2.000 composteiras. Essas pessoas que receberam, elas participaram de 3 oficinas, então é sempre importante frisar que não foi, na verdade, um sorteio, e sim as pessoas foram selecionadas. Por quê? A gente utilizou o censo do IBGE de 2010 para poder pegar a região demográfica e a faixa de renda e distribuir as composteiras pela cidade de São Paulo. Certo. Com isso, a pessoa ela tinha que participar de 3 oficinas. A primeira oficina era de entrega da composteira, assinava um termo, né? No fundo ela está levando a composteira, mas é um bem público. Claro. Né? Ele foi financiado pelas empresas concessionárias de lixo e com iniciativa da Anlurb e da Prefeitura de São Paulo. Recebia a composteira, tinha um treinamento, né? Ela tirava todas as dúvidas, tal, levava a composteira para casa. Em segundo, teve uma oficina de plantios, né? Ou seja, como quando você retirar esse composto, o que você faz com ele? Então você poder montar um vaso, poder revitalizar um vaso, montar uma horta. Então também teve uma oficina que as pessoas participaram para poder aprender a usar esse composto para plantar. E em terceiro, a gente promoveu um piquenique no Parque Ibirapuera, também com um plantio de uma árvore, a gente plantou um pau-brasil, e também para trazer as pessoas que seria uma troca de experiências. Então as pessoas foram lá, trocaram as experiências, conheceram quem fazia parte do projeto e realizamos esse piquenique. E em paralelo também foram feitas as pesquisas, né? Então as pessoas também se comprometeram a responder pesquisas sobre, primeiro, como que eram os hábitos de consumo, né? O que ela estava consumindo, quais foram as dificuldades que ela encontrou e como que foi a experiência após essa experiência com compostagem. E tem algum acompanhamento para saber se isso tem continuidade dentro da casa dessas 2.000 pessoas? Sim, no caso assim, o suporte ele foi feito todo, tem tanto telefone, e-mail, porém o que a gente fala, grande ganho mesmo foi a criação do grupo no Facebook, que é o Grupo Composta São Paulo. Se não me engano, estão com aproximadamente 5.000 membros, né? 5.500 membros. E lá, realmente a gente viu a importância que o projeto também se deu, né? Porque lá quando você posta uma dúvida, as pessoas são muito solícitas, então todo mundo realmente abraçando essa ideia de poder fazer a compostagem. Então teve todo esse suporte, né? As pessoas podiam ligar, podiam acessar o Facebook e constituir uma rede bem interessante. Só aproveitando um gancho, você falou a questão do preço, né, das composteiras. No fundo aqui são caixas plásticas, né? Então até no próprio site da Morada a gente ensina como faz a composteira, né? Então também tem esse fator, possibilidade, isso, né? esse fator social, inclusive porque no fundo a composteira pode ser montada com baldes. Então se você pegar 3 baldes e o balde ali você pode conseguir e tal, você fura embaixo, né? Então tem o passo a passo no site da Morada da Floresta. Põe um em cima do você outro. põe um em cima do outro e você monta a sua composteira. Uma composteira caseira. Isso, exato. Interessante. Como eu estava falando anteriormente, né? A compostagem
ela pode ser feita de diversas maneiras, né? Então você pode fazer em balde, pode fazer em recipientes, você pode fazer em caixotes de madeira, você pode fazer na composteira. Então o importante mesmo é, como o vereador Nathalie estava falando, é a gente realmente tomar uma atitude aí a respeito da geração de resíduos, né? Então 50% é resíduo orgânico, a gente tem um trunfo na mão realmente de poder mudar essa situação e até aliar com a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Ela já está valendo, né, a partir do ano passado, né, de julho do ano passado, e ela prevê a compostagem justamente para poder tirar essa parcela. Diminuir essa grande toneladas e toneladas de resíduos. Você vê o seguinte, todo mundo tem em casa hoje, mesmo as pessoas mais pobres, menos favorecidas, tem em casa uma geladeira, tem em casa uma TV, e tem em casa, muitas vezes, outros eletrodomésticos, liquidificador, às vezes micro-ondas. Quer dizer, a composteira ela tem que ser vista pelas pessoas, pelos paulistanos, homens e mulheres, como mais um equipamento de dentro de casa. Já que a gente tem a geladeira para conservar a comida, o outro para esquentar a comida, aqui, ali e acolá, essa aqui é para dar o tratamento no final do que sobra da comida. Para você não botar na rua para levar para o aterro, e nem para o bicho rasgar e o rato comer e depois produzir doença na própria comunidade. Então, é uma coisa de consciência. Quando você tomar consciência, como ele disse, não precisa comprar lá, você mesmo pode fazer, bolar, o site do Morada da Floresta ensina. Então, eu acho que esse salto de consciência de que a gente não pode mais estar jogando tudo para o aterro, estar jogando o nosso lixo, é importante que dentro de casa a gente possa fazer essa transformação do resto de comida em adubo e utilizar. Se não tiver vaso dentro de casa, pega o que sobra do adubo, vai na praça, em frente de casa, ou lá na esquina. Solta as minhoquinhas não, lá. A minhoca não vai, a minhoca fica. A minhoca fica? O que vai é só o adubo. A minhoca, depois que você muda mas ali... Mas elas vão dobrando de quantidade. Mas ela sobe, mas ela tem uma alta regulagem. Como assim, uma alta regulagem? Não, elas vão se multiplicando, vão se mas dobrando não multiplica infinitamente, multiplica enquanto o espaço dá para elas se multiplicarem. Tá. Não fica aquele... É igual peixe no aquário, né? Se o aquário é pequeno, o peixe não cresce. Exatamente, é mais ou menos assim. Então, você vai jogar na praça, se você não tiver vaso em casa para jogar, você vai jogar na praça do lado, vai ajudar a adubar a praça. E vai tirar, principalmente, o resto de comida que é levado para o aterro e que vai causar um monte de problema para a cidade. Então, a filosofia dá para fazer dentro de casa, é possível. Vou repetir, não tem cheiro, não dá bicho. Minha mulher falou, mas você vai... Vamos testar. É a primeira coisa que a gente pensa, mas né? não dá cheiro. bicho nenhum, não dá uma mosca, nada, não tem cheiro de nada. É normal, quer dizer, uma coisa que fica ali num cantinho, só tem que perder o preconceito com as minhocas, porque a turma... Muita gente tem o preconceito. Bobagem. Acha que a minhoca é um bicho sujo. Você viu a Priscila? Quem vai gostar disso é pescador, Você viu o que a Priscila né? fez? A Priscila é tão consciente, tão corajosa, tão progressista que ela já pôs a mão ali. Mas eu adoro planta. Começou a mexer. Olha, eu lido com minhoca todo dia, tá, gente? Eu fico lá nas minhas plantinhas, lá eu adoro. Agora, ô Leopoldo, quanto tempo eu posso ficar sem colocar resíduos aqui dentro? Porque, veja bem, se eu não colocar água na minha planta, ela vai morrer. Se eu não passar 2, 3 dias sem regar minha planta, ela morre, né? Agora, se eu ficar 2, 3 semanas fora de casa, vou viajar, tirei férias, e eu não coloco resíduo, não coloco nada aqui dentro, isso aqui pode secar? Como foi falado, né, as minhocas elas se multiplicam de acordo com a quantidade de resíduo presente e com o espaço que tem, né? Se no momento para de se colocar esse resíduo, elas têm uma certa inteligência, então elas começam a parar de se multiplicar. Elas hibernam. E aí elas começam a reduzir a população. Então, respondendo a sua pergunta, você pode viajar 2, 3 semanas sem problema nenhum. O tempo mais ou menos médio que a gente fala é mais ou menos uns 2 meses. Assim. Se você, dura tudo isso. 1 mês e meio, 2 meses. Se você não, por exemplo, se você encher, é que também tem alguns cenários, né? Por exemplo, se você tiver com as 2 caixas cheias de resíduo, vai ter bastante alimento lá, ela pode durar 1 mês e meio, 2. Por exemplo, se você acabou de começar a compostagem e você colocou só um pouquinho de resíduo ali, vai durar um pouquinho menos. Mas desde que as caixas estejam cheias, né, tenham resíduo ali para ela poder comer, você pode colocar aí mais ou menos 1 mês e meio, a composteira aguenta tranquilamente. Gostei, muito interessante. Com certeza eu já vou adquirir a minha composteira. E para você que quiser adquirir a sua, é só você entrar no site moradadafloresta.org.br e também tem o e-mail contato@moradadafloresta.org.br. Com certeza no site a pessoa vai ter mais informação, né, Leopoldo? Isso, perfeito. No site tem
os cursos que a gente desenvolve, né? Então são cursos voltados para os demais temas, né? Captação de água de chuva, tem de abelha, tem de hortas, tem de compostagem, tem a linha também de bebês ecológicos, que são fraldas de pano moderna. Na próxima tem vez as você volta para falar disso. Com certeza, top. E olha só, o Dr. Gilberto Natalini faz e aprova, viu? Palavra dele, certo? É verdade, é verdade. Muito obrigada pela sua audiência. Outra Sustentabilidade de hoje fica por aqui. Obrigada pela presença, Leopoldo Matosinho. Quero que você volte para falar aí dessa questão aí das fraldas ecológicas, produtos ecológicos para bebê. Isso é muito interessante, está convidadíssimo. Dr. Gilberto Natalini, nos vemos a semana que vem, né? A sua cadeira é cativa. Cadeira cativa. Um abraço para você. E muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos no próximo programa. Uma boa semana e até lá.